Louvar a Deus e agradecer a Deus pela vida do nosso pastor José Luiz, pastor local da nossa igreja, que tem a responsabilidade de nos alimentar da palavra de Deus, e assim tem feito. Ao nosso pastor presidente José Antônio dos Santos, que agradecer também a Deus pela vida desses homens de Deus, ao nosso líder de missão, Diácono Edmar, que temos como pai espiritual, a sua esposa, irmã Edjane, como a mãe espiritual, a todos os amigos que nos ouvem, a minha mãe, que deve estar em casa, bem ligadinha na Farol FM 90.1, um beijo, um abraço, pois ela, depois de Deus, é responsável da minha pessoa estar aqui. A todos os amigos, pregador Lucas Luna, pregador Ademilton, aos outros irmãos que nos ouvem, a todo irmão da Assembleia de Deus também, Madureira, que estivemos ali pregando a palavra de Deus, que Deus abençoe. A irmã Stephanie, Monique, que deve também estar ouvindo, um abraço, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Queremos também, nessa tarde, queridos, rapidamente compartilhar um texto da palavra de Deus, junto com os irmãos que se encontram no livro do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escrevera Mateus, no capítulo de número 7 e versículo de número 24 adiante. Vou repetir, livro do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escrevera Mateus, capítulo 7, versículo de número 24, que diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve minhas palavras e a coloca em prática, é comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa e ela não caiu. Porque todo aquele que ouve essas minhas palavras e a não coloca em prática é comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos e combateram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande sua ruína. Quando Jesus terminou essas palavras, as pessoas recolhiam-se atônitas de sua doutrina, porque ele ensinava como que tinha autoridade e não como os escribas. Queridos irmãos e amigos que está a ouvir nessa tarde essa palavra, nessa tarde, queridos, eu e você fomos convidados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, a pararmos e refletirmos nessa tarde sobre os dois fundamentos que está expresso na palavra de Deus. Queremos nessa tarde meditar um pouco dentro dessa passagem, entender e compreender aquilo que Deus tem para minha e para a sua vida. Vivemos num século 21, aonde uma sociedade podre, meu Deus, que hipócrita, uma sociedade que ela zela o ter e não o ser. E vemos dentro da palavra de Deus que o ser é mais importante do que o ter, que o ser é algo divino, foi algo que o próprio Deus criou e disse, é a coroa da minha criação. Eu e você temos que entender e compreender que o ser é mais importante do que as coisas materiais, que o ser é mais importante do que aquilo que eu e você possamos querer e ter para a nossa vida. Nessa tarde, Deus diz para mim e para você, ei, está na hora de parar, está na hora de refletir um pouco e ver a qual as suas escolhas você tem feito, aonde você tem errado, aonde você tem parado, o que eu tenho mandado você fazer e você não tem feito, aonde eu tenho mandado enviado você e você não tem ido, o que eu tenho mandado você pregar e você não tem pregado. Por quê? Porque o ser está a perecer. A sociedade está dizendo que a gente podemos viver da forma que a gente queremos viver. A sociedade está nos apresentando alguns padrões de vida. A sociedade está dizendo que eu posso casar com outro homem, que eu posso casar com outra mulher, que eu posso ter mais de duas esposas, mas a palavra de Deus que não vai passar
passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus ela não vai passar, porque está escrito que o próprio Deus é a palavra e ele não pode passar. Nessa tarde, queridos, Deus está abrindo seus olhos, está abrindo meus olhos para dizer: ei, esse não é o padrão que eu tenho para minha igreja, esse não é o padrão que eu escolhi para minha igreja. Ou seja, muitas pessoas estão querendo dar um padrão a Deus para adorar a Deus, mas quem dá o padrão para adorar a Deus é o próprio Deus. Eu não escolho um padrão, eu não digo como eu quero adorar a Deus, eu tenho que adorar a Deus como está dizendo as Sagradas Escrituras. A palavra de Deus diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, que o amor, entre o amor e a esperança, o amor é o mais importante. Estamos vivendo numa época, numa sociedade onde as pessoas não amam mais, onde as pessoas se acusam a todo instante, onde nas próprias igrejas, pessoas que eram para andar unidas, de braço dado, lutando contra as hostes e as potestades, estão gladiando entre si, estão pensando que é, que pode, que faz como quer, na hora que quer. E aprendemos na palavra de Deus que a última palavra vem sempre do Senhor. Temos que aprender a andar segundo a vontade de Deus. Temos que aprender a compreender a vontade agradável de Deus para a nossa vida. Pare um pouco e reflita nessa tarde. Lemos um texto do livro do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreverá Mateus, no capítulo 7 e versículo 24. E a Deus aqui a falar, Jesus a falar essa passagem. Ele diz: todo aquele que ouve as minhas palavras e a coloca em prática é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, querido, tem muitas pessoas nesse tempo que estão edificando a sua casa não sobre a rocha. Tem muitas pessoas que estão confiando no seu curso teológico, no seu curso filosófico. Está pensando que está pensando que pode, está pensando que pode fazer como quer, na hora que quer, mas não pode, porque está escrito: a última palavra vem sempre do Senhor. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Eu creio na palavra que eu prego, eu creio na palavra que eu vivo, eu creio no Deus a qual eu sirvo, e eu sei que por fim ele se levantará e tomará devidas providências. Nesses últimos séculos estamos vivendo um tempo onde diz que o maior número de evangélicos está sobre o Brasil, sobre a terra. Em alguns lugares vemos alguma reportagem que daqui a alguns tempos nós seremos a maioria, nós seremos as pessoas que pregamos e vivemos o evangelho. Mas nesse tempo estamos também a enxergar e a compreender que na verdade temos muitas pessoas que se diz evangélico, que se diz crente, mas a palavra de Deus diz que crente é todo aquele que crê em Deus. A palavra de Deus diz que Satanás crê tanto, quando fala no nome de Jesus Cristo de Nazaré, ele estremece. Há uma diferença entre ser crente e viver o evangelho, em dizer que faz e verdadeiramente fazer. Nessa tarde, abre os seus olhos espirituais e consiga enxergar tudo aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Ele está trazendo um alerta nessa tarde. Ei, peraí, você está construindo a sua casa sobre a rocha ou sobre a areia? Você está construindo a sua casa sobre a base que é Jesus de Nazaré, ou sobre os seus próprios conhecimentos, engodado pelo conhecimento? A palavra de Deus diz: crescei no conhecimento e crescei na graça. Tem muitas pessoas com muito conhecimento, tem muitas pessoas que vão em alguns lugares, as portas são abertas, porque ele tem conhecimento, ele tem recurso. Mas nessa tarde, Jesus Cristo de Nazaré está dizendo para você: ei, está na hora de crescer mais no conhecimento. Conhecimento sem graça não vale, conhecimento sem graça é evasivo. Você tem que ter os dois, você tem que ter conhecimento, mas você tem que ter graça, você tem que ter unção, você tem que ter poder de Deus na sua vida, porque a unção também, ela é boa, ela deixa a porta aberta, mas o que deixa verdadeiramente a porta aberta é o caráter. A unção abre a porta, mas o que deixa a porta aberta é o caráter. Tem muita gente que tem unção, mas não tem caráter. Tem muita gente que até foi colocado numa posição elevada, mas quando chega lá, ele se soberbece, ele coloca os pés pela mão, ele quer agir como ele quer. Mas Deus nessa tarde está dizendo: você não pode agir como você quer. Eu quem dou o fundamento, eu quem dou o padrão para eu ser adorado. Não é o homem que dá o padrão para me adorar, mas quem dá o padrão sou eu para a sua vida.
Nessa tarde, queridos, podemos extrair um pouco dessa passagem. Podemos aqui analisar o que Deus está dizendo para mim e para você. Tem pessoas no nosso meio que elas querem dar um padrão para Deus e dizer: Deus, o padrão que eu quero te adorar é esse. E Deus não aceita o padrão do homem. Tem muitas pessoas que estão no conjunto, na mocidade, e elas dizem: se o padrão é esse, eu não quero. Mas se vocês enquadrarem dentro da liturgia, dentro do contexto do culto, o padrão que eu quero, aí eu fico. E tem muitas pessoas aí fazendo o que muitos querem. Tem muitas pessoas aí andando como uma multidão. Tem muitas pessoas aí errando, falhando, caindo e perecendo e morrendo dentro das igrejas, porque elas não querem adorar a Deus da forma correta. Elas não querem deixar o pecado. Elas não querem viver uma vida de santidade. Elas não querem enxergar o sobrenatural de Deus. Elas não querem deixar, elas não querem verdadeiramente viver para Deus. Nessa tarde, também a palavra diz: porém, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as não coloca em prática é comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, vieram as torrentes e sopraram os ventos e combateram contra aquela casa, e grande foi a queda. Ei, deixa eu dizer algo para você. Já estou encerrando nessa tarde. Já estou dizendo para você, diretamente do trono da graça: ei, analise aonde você está construindo a sua casa. Está sobre a areia ou está sobre a rocha? Se está sobre a rocha, querido, continue da batalha, continue a caminhar, continue a olhar para o alvo que é Jesus de Nazaré. Não olhe para a direita nem para a esquerda, não olhe para o faraó que vem atrás, mas olhe para o céu, porque de lá é que vem a resposta. Mas olhe para o céu, porque de lá vem o socorro do Senhor. O salmista já dizia no Salmo 121: levantarei os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eis que não tosquenejará, eis que não dormirá o guarda de Israel. O nosso Deus continua vivo. Os olhos dele são como chama de fogo, passeia sobre toda a terra. Ninguém pode esconder-se dos olhos de Deus. Talvez você se esconda do pastor, talvez você se esconda da liderança, talvez você pense que está se escondendo de Deus, porque você esqueceu que os olhos de Deus são como chama de fogo. Então ele está te alertando nessa tarde: está na hora de construir a casa sobre a rocha, está na hora de construir a casa sobre a rocha, porque senão o vento vai bater sobre a sua casa e grande vai ser a ruína. O vento vai bater, as correntes vão combater contra essa casa e você vai estar no chão. Mas se você estiver sobre a rocha, se levante quem se levantar, aponte você quem apontar, diga que você é uma coisa sem você não ser. Deus assim, Ele vai te justificar. Já agradeço a oportunidade em nome de Jesus.